O filme começa em um pub lotado onde 5 amigos discutem o destino das férias. Vários países como Alemanha e Espanha são sugeridos, mas Rob sugere que eles façam uma caminhada na Suécia. Nenhum dos outros amigos gosta da ideia. Quando saem do bar, Rob continua falando sobre a famosa trilha de caminhada na Suécia. Luke interrompe a conversa para anunciar que vai à loja do outro lado da rua comprar mais bebidas, e Rob vai com ele. Dentro da loja, Luke reclama que seus amigos se tornaram desanimados desde que se casaram e tiveram filhos. De repente, eles notam uma mulher machucada escondida perto do balcão. Ela treme de medo enquanto a porta do depósito se abre e 2 assaltantes entram. O primeiro assaltante empurra o atendente da loja e exige mais dinheiro. Luke se esconde atrás de uma das prateleiras enquanto Rob fica parado. Luke contempla atacar os assaltantes com a garrafa de vidro que está segurando, mas fica com medo e continua escondido. Enquanto isso, o primeiro assaltante vê Rob e pede sua carteira. Rob obedece, mas quando o assaltante pede suas alianças, ele recusa. O segundo assaltante grita para o primeiro tirar o anel da mão de Rob. Rob ainda recusa, então o primeiro assaltante o mata com 2 golpes de faca enquanto Luke assiste. 6 meses depois da tragédia, Luke acorda no norte da Suécia. Ele e os 4 amigos restantes estão embarcando na mesma trilha de caminhada que Rob havia sugerido. Eles passarão 2 noites lá em memória de Rob. Eles caminham ao longo da trilha até chegarem ao topo da montanha, onde a vista é muito bonita. Em um afloramento rochoso, eles colocam uma foto de Rob e alguns itens que tinham dele. Phil está abalado com a perda e Hutch comenta que Rob nunca deveria ter morrido daquela forma, mas infelizmente o pior aconteceu. Ele abre um cantil e todos tomam um gole antes de Hutch despejar o resto no chão em homenagem ao amigo perdido. Ele então coloca o cantil vazio na pedra. À medida que a noite cai, o grupo monta acampamento no mesmo lugar. Luke tem estado visivelmente quieto durante toda a viagem. A morte do amigo e sua decisão de se esconder pesam muito sobre ele. Hutch se aproxima dele e diz que a morte de Rob não foi culpa dele. Na manhã seguinte, há uma forte chuva. Eles rapidamente reúnem seus pertences e partem sem notar que o cantil não tem mais tampa. Enquanto caminham, Dom tropeça e torce o tornozelo. Ele grita de dor e fica mancando. Hutch diz que eles têm uma caminhada de 14 horas pela frente, e Dom responde que não conseguirá caminhar com o tornozelo torcido. Hutch sugere que eles podem cortar caminho pela floresta e encurtar o tempo de viagem, mas Luke acha melhor ele e Hutch deixarem os 2 amigos na montanha com suprimentos e voltarem com ajuda. No entanto, Dom não quer ser deixado para trás e se houver um caminho mais curto, ele pode caminhar. Assim, os 4 amigos seguem para adentrar a floresta escura. Antes de entrarem na floresta, eles veem uma van abandonada. Hutch lidera o caminho usando sua bússola, orientando o grupo para onde devem prosseguir. À medida que as horas passam, os amigos se distraem discutindo qual refeição gostariam de comer. De repente, eles veem o corpo de um alce estripado pendurado nas árvores e suas entranhas espalhadas pelo chão da floresta. O sangue ainda está fresco, então quem ou o que fez isso ao alce provavelmente ainda está por perto. A noite se aproxima e eles ainda não saíram da floresta. Uma chuva começa a cair e Hutch sugere que montem as barracas e fiquem lá aquela noite. Luke ilumina uma árvore com sua lanterna e aponta que há um símbolo estranho esculpido nela. Quando então o grupo encontra uma cabana abandonada no meio da floresta. Como a chuva não dá sinais de parar, eles decidem dormir lá. Quando Luke está prestes a entrar, ele ouve uivos estranhos como o de um cão. A cabana é escura e velha, com mais símbolos estranhos pendurados lá dentro. Há também uma espingarda velha na sala de estar. Eles exploram o lugar chamando por alguém e já no sótão eles encontram uma estátua muito bizarra. Algo como um corpo humano sem cabeça, feita de galhos com chifres de cervo nas mãos. Phil comenta que é bruxaria. Mesmo assustados, eles decidem ignorar o medo e se aquecem na frente da lareira que fizeram. Luke sugere que pela manhã eles voltem pelo caminho que vieram e retornem à trilha principal. Mas Hutch insiste que eles podem continuar pela floresta. Os amigos vão dormir e momentos depois, rugidos e rosnados estranhos ecoam pela noite, e Luke está como acordado. De repente tudo paralisa. Ele se levanta e percebe que até seus amigos estão imóveis. Quando abre a porta, está de volta à loja no momento em que Rob morreu. A prateleira colapsa e Luke está na floresta com marcas de perfuração no peito. Ele finalmente acorda e vê que realmente está na floresta. Rapidamente volta para a cabana e acorda Hutch, que também teve um pesadelo terrível, tão ruim que urinou nas calças. Luke consegue acalmá-lo, porém vê Dom encolhido em outro canto atormentado e gritando o nome de sua esposa. Ele também o acalma e percebe que as roupas de Phil estão jogadas no chão, e ao procurá-lo o encontra no sótão despido e ajoelhado em frente à estátua sem cabeça, rezando para ela com arranhões por todo o corpo. Phil acorda horrorizado com o que fez enquanto dormia. O grupo pega rapidamente seus pertences e sai da cabana. Quando saem, veem que mais símbolos pagãos foram esculpidos nas árvores na noite anterior.
o que os deixa muito assustados. Dom vê um caminho e decide segui-lo, mesmo que Hutch aponte para outra direção. O grupo segue Dom pela floresta, esperando que o caminho os leve para fora. Enquanto caminham, Phil menciona suas experiências da noite anterior, mas Hutch não quer discutir e diz que foram apenas pesadelos. Phil insiste que algo estranho aconteceu porque ele nunca faria o que fez na noite passada. Dom vê algumas colunas de aço ao longo do caminho e animadamente anuncia que estão mais perto da civilização. Eles veem outra cabana, mas a ignoram e continuam pelo caminho. Dom eventualmente se cansa e Hutch diz que ele precisa suportar a dor para que possam acelerar o passo. Dom fica furioso com a atitude de Hutch. Luke decide ir até uma ponte próxima para ver onde estão, mas acaba se aprofundando mais na floresta. Ele vê uma grande figura se movendo atrás das árvores e corre de volta para onde estão seus amigos. Luke começa a acreditar que algo está os perseguindo e mostra as marcas de perfuração em seu peito. Dom desdenha e diz que ele deve ter batido em uma árvore. Ele acrescenta que não confia no julgamento de Luke e que eles não estariam na Suécia se não fosse por ele, implicando que foi culpa dele que Robb morreu. Luke fica bravo e empurra Dom. Dom o chama de covarde por não defendê-lo e deixá-lo morrer. Luke declara que não será mais amigo dele. Dom rebate que Robb teve seu crânio rachado ao meio enquanto Luke saiu do incidente sem nenhuma gota de sangue porque foi um covarde. Luke lhe dá um soco no nariz e sai furioso. Hutch segue Luke e ele pergunta se também acredita que ele foi um covarde. Hutch responde que honestamente não sabe. Luke continua pelo caminho enquanto os três o seguem. Algum tempo depois, eles veem algo enterrado no chão. Eles desenterram a camada de solo e descobrem que é uma barraca tendo um par de sapatos e uma mochila. Também há uma carteira com uma foto de família e um cartão de crédito datado de 1984. A realidade se instala para o grupo e eles começam a acreditar que nunca sairão vivos. Hutch tenta animá-los, dizendo que as autoridades virão resgatá-los em breve. Eles montam suas tendas na floresta para a noite. Hutch chama Luke de lado e diz que o joelho de Dom não está melhorando e Phil não parece bem. Ele diz a Luke que, como ele é o mais forte, deve tentar sair na manhã seguinte enquanto Hutch e os outros ficam para trás. Luke concorda relutantemente. À noite, Luke tem outro pesadelo sobre a morte de Robb. Ele é acordado pelos gritos de Phil e descobre que Hutch está desaparecido. Phil diz que viu sombras que levaram Hutch. Hutch grita à distância e uma criatura ruge alto. Quando amanhece, eles encontram o corpo de Hutch empalado em uma árvore, estripado como o alce que viram antes. Dom grita de pavor sem acreditar que aquilo era real. Luke tenta encarar o corpo nos galhos, mas não consegue olhar por muito tempo. Em seguida, os amigos retiram Hutch da árvore. O grupo agora está convencido de que alguma coisa terrível está os perseguindo. Luke pega a bússola presa no cinto do falecido e retira a faca do seu bolso. Dom inicia uma discussão para levarem o corpo do amigo, mas obviamente Luke se recusa. Depois de cobrir o corpo de Hutch com alguns galhos, eles decidem continuar a seguir pelo caminho e saírem dali o mais rápido possível. Durante a caminhada, Phil explica que aquela criatura começou a persegui-los depois que passaram a noite na cabana estranha e Luke apenas concorda. Dom se altera, falando que aquilo foi causado por caçadores, mas Luke lhe manda calar a boca para garantir que tenham uma mínima chance de escapar vivos daquele pesadelo. Mais à frente, o trio acha poças de água e se agacham para saciar sua sede. No entanto, eles notam algumas pegadas humanas indo para outra direção, mas eles decidem continuar pelo sudoeste, quando então vemos a criatura se movimentar no meio das árvores sem que eles percebam. Enquanto escalam uma colina, Phil escorrega e quase cai, mas Luke estende sua mão para ajudá-lo a se levantar. Depois de subirem mais um pouco, Luke deixa os dois descansando e continua até o final da colina. Lá ele vê o fim da floresta, retira a bússola do bolso e percebe que Hutch tinha razão. No entanto, ele também nota algumas luzes na mata e logo volta para o local onde tinha deixado os amigos. De repente, Phil é arrastado pela criatura invisível. Luke tem outra visão da noite em que Robb morreu. Ele volta à realidade quando ouve o rugido da criatura. Luke encontra Dom se escondendo e se junta a ele atrás de uma árvore. Mesmo com medo do ser maligno, eles decidem correr pela floresta, e a criatura sombria os persegue de perto. Eles encontram um caminho alinhado com tochas e o corpo de Phil empalado em uma árvore próxima. Desesperados, os dois correm pela trilha em busca de abrigo e chegam numa pequena vila. Eles se aproximam da primeira cabana, abrem a porta e caem ofegantes no chão. Luke então nota que há uma senhora rezando de costas para ele, mas antes de levantar, leva um chute na cara. Luke desperta pela manhã com Dom lhe chamando e percebe que está amarrado dentro de um porão. Luke consegue espiar pelos buracos da cabana e vê que vários aldeões estão do lado de fora, preparando um altar com pedaços grandes de madeiras. A porta se abre e uma velha entra carregando uma jarra e uma tigela. Ela faz Luke beber da jarra e também abaixa sua camisa para inspecionar as feridas em seu peito. A velha então revela que tem feridas semelhantes no peito, porém em seguida ela ordena que dois homens levem Dom para fora.
Luke ouve os rugidos altos da criatura e os gritos de Dawn. Uma mulher mais jovem entra e diz a Luke que estão se preparando para um sacrifício. Horas depois, os homens retornam ao sótão com Dawn. Seu rosto está todo machucado e ensanguentado. Luke pergunta se ele está bem. Dawn revela que em seu pesadelo viu que as pessoas o sacrificaram para o monstro e também viu sua esposa. Com voz fria, ele diz a Luke que está destinado a morrer lá, mas Luke ainda pode escapar. Ele ordena que seu amigo fuja e viva. Depois de um tempo, os homens chegam para levar Dawn. Eles o colocam no altar que construíram e começam a cantar para o monstro. A noite chega e o grupo de adoradores do maligno ainda está o aguardando chegar. Enquanto isso, Luke se esforça para se libertar de suas amarras. Ele desloca o polegar para se libertar parcialmente. Do lado de fora, a criatura emerge da floresta na forma da esposa de Dawn para acalmá-lo. Infelizmente é tarde demais e quando Dawn percebe, a criatura está levando-o para dentro da floresta e o empala nos galhos de uma árvore, assim o matando. A mulher mais jovem chega até Luke e revela que sua aldeia adora um deus antigo, que lhes concede imortalidade em troca de sacrifícios de sangue. Luke foi escolhido para se juntar a eles porque reconhecem que ele carrega grande dor de suas experiências de vida. Naquela noite, eles apresentarão Luke ao monstro e ele terá que se ajoelhar diante dele ou morrerá. A jovem sai e Luke se liberta de suas amarras. Ele desce furtivamente, pega uma tocha e encontra vários adoradores mumificados cantando para seu deus. Esses são os aldeões que receberam a imortalidade do deus. Seus corpos já se calcificaram, mas todos ainda estão vivos. Luke decide incendiá-los com a tocha. Em seguida ele vai saindo, mas a Senhora do Mal o para, contudo ele a derruba e sai antes que os demais cheguem. O fogo atrai o monstro e sem piedade ele cruelmente mata a jovem. Enquanto isso, Luke encontra um rifle de caça na cabana. Ele encontra um seguidor e o mata. Em seguida, Luke também pega um machado. Antes que a criatura o pegue, ele corre para fora e consegue observar a monstruosidade que é o ser sombrio. Achando que poderia matá-lo com um tiro, ele atira, mas nada acontece. Então, temeroso, Luke corre para a floresta com a coisa logo atrás o perseguindo. Quando então a criatura o faz alucinar que está de volta à loja onde Robb morreu. O monstro o pega e força-o a se ajoelhar em submissão. Mas Luke pensa em seu amigo morto e como cometeu o erro de ser covarde naquela noite. Ele não quer mais cometer o mesmo erro, então se levanta e ataca o monstro com um machado, mas não na cabeça. Em seguida, corre o mais rápido que pode, sai da floresta e chega em uma área elevada. Aparentemente, o monstro não pode sair da floresta, então é forçado a assistir enquanto Luke escapa. Quando a manhã chega, Luke sobe uma montanha. O filme termina com Luke finalmente chegando próximo a uma estrada pavimentada, com um carro se aproximando. Contudo, não saberemos se é mais uma das ilusões da criatura.